Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é eletrização. Vamos entender melhor esse tema? Mas afinal, como que se formam os raios? Você já se perguntou, quando tem uma tempestade, por que acontece aquela descarga elétrica? O que provoca esses fenômenos? Antes, precisamos entender muito mais sobre eletrização. A eletrização é um processo de tornar um corpo eletricamente neutro e um corpo eletricamente carregado. A matéria é formada por átomos. Átomos têm carga positiva, neutra e carga negativa. A movimentação da carga negativa, que são os elétrons, promove a eletrização. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer elétrons para um corpo. Aqui nós temos alguns exemplos dos tipos de eletrização. O primeiro tipo é a eletrização por atrito. Quando você tem a fricção de dois objetos de corpos diferentes, de material diferente, você tem a eletrização desses corpos, de forma que o objeto atritado, um fica com a carga positiva e o outro com a carga negativa. Aqui você tem um exemplo na imagem. Você está atritando um pedaço de tecido, como a seda, com um pente. Consequentemente, devido a esse atrito, ao final você tem a formação de um corpo eletricamente com carga positiva e o outro com carga negativa. Eletrização por contato. Quando dois corpos, um eletrizado e o outro neutro, entram em contato e aí você tem uma atração. Aqui você tem, ao final do processo, um corpo neutro que fica com a mesma carga do eletrizado. Aqui nós temos na imagem a aproximação de dois objetos. Observe, um que era neutro e o outro que está eletrizado negativamente. Durante esse processo, eles se atraem, contato. E depois você tem os dois corpos com a mesma carga, com a mesma eletrização. Os dois aqui, como exemplo, ficam negativos. Terceiro tipo de eletrização, eletrização por indução. Aqui nós temos a aproximação de um corpo que está eletrizado, também chamado de indutor, com o corpo neutro. E aqui nós temos a aproximação. Observe a imagem. Nós temos um indutor positivo e um induzido que é neutro, totalmente neutro. Aqui, depois, na segunda fase, nós temos a transferência de elétrons de um para o outro. Consequentemente, ao final, você tem dois corpos com eletrização diferente. E os raios que comentamos no início da aula? Como são formados? Os choques entre as partículas que estão dentro das nuvens, cristais de gelo, gotículas, formam a eletrização. Essa eletrização, na parte mais baixa da nuvem, é negativa. A superfície da nossa Terra, o solo, no geral, ele é positivo. Consequentemente, você tem uma descarga elétrica. Cargas de sinais opostos entre nuvens ou entre nuvens e o solo se atraem. Carga positiva atrai carga negativa. E aqui nós temos, portanto, a descarga elétrica devido a essa diferença da eletrização. A atração entre as cargas elétricas promove essa descarga. Vamos observar a imagem. A maior parte dos raios resultam de movimentações iniciais de cargas negativas presentes nas nuvens da tempestade. Quando o ar não consegue mais isolá-las, as cargas negativas se acumulam e tendem a ir em direção ao solo, porque são o quê? Atraídas pelas cargas positivas. A carga negativa forma uma espécie de canal de ar ionizado que sai da nuvem até o solo. Quando o contato é feito, as cargas fluem da nuvem para o solo e esse fluxo de energia gera a luz. Então, o relâmpago é formado devido a esse fluxo intenso de energia. Fluxo intenso de energia, emissão de luz, relâmpago, que é o clarão que observamos em tempestades. Os raios ascendentes são aqueles que sobem em direção às nuvens, mas eles são pouco frequentes. Os trovões. Como que se forma esse som? Entendemos que é uma descarga elétrica, que é o raio, entendemos o que é o relâmpago, mas o trovão? O trovão ele é gerado pelo aquecimento da expansão do ar. Como assim? Quando acontece essa descarga elétrica, você tem a expansão do ar. Os gases se expandem com alta temperatura. Quando você tem essa expansão do ar, você tem a geração de uma onda sonora. Essa onda sonora chega até os nossos ouvidos. Lembra? A onda sonora se propaga em meio material.
você tem a chegada dessa onda sonora até os nossos ouvidos, a captação da vibração do ar pelos nossos ouvidos. Os nossos ossículos vibram devido à expansão do ar, dessa onda que chegou até os nossos ouvidos, e essa informação é levada para o nervo auditivo, que faz justamente a conexão com o sistema nervoso central. E aí sim nós temos o som, uma vibração do ar que chegou até os nossos ouvidos, consequentemente formou-se em forma de som, quando o nervo auditivo levou essa informação para o nosso sistema nervoso central. E por que nós ouvimos o trovão depois da descarga elétrica? Porque a velocidade da luz é diferente da velocidade do som. A velocidade da luz é infinitamente maior. Então nós vemos o clarão, vemos a descarga elétrica e só depois ouvimos o trovão. Agora nós vamos ver um vídeo sobre a eletrização. Como que acontecem os processos, como que nós podemos observar isso também nos experimentos em casa. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso episódio anterior, falamos sobre as cargas elétricas do átomo. E hoje, vamos falar sobre seus efeitos de uma forma mais ampla, a eletricidade. O nome eletricidade vem da palavra grega electron, utilizada pelos gregos em referência a uma resina produzida por algumas árvores, chamada âmbar. Esta resina fica bem dura, parecendo uma pedra. Os gregos antigos perceberam que quando esfregavam o âmbar na pele de animais, esse material então atraía pequenos objetos, como penas e tecidos, por exemplo. A partir daí, os fenômenos de origem elétrica começaram a ser estudados. Como vimos anteriormente, os átomos possuem cargas positivas e negativas, mas sempre buscam ficar em equilíbrio com a carga neutra, ou seja, o mesmo número de prótons e elétrons. No entanto, existe um processo que muda esse estado, tornando-os eletricamente carregados. A este processo damos o nome de eletrização. Vou te mostrar duas formas. Eletrização por atrito. Neste processo, é preciso de dois materiais diferentes e eletricamente neutros, como por exemplo, uma caneta de plástico e uma flanela ou lã. Quando esfregamos esses dois materiais, um deles dá elétrons para o outro. Desta forma, o que ganhou elétrons assume carga negativa, pois os elétrons têm carga negativa, e o material que doou elétrons assume carga positiva. A eletrização por contato ocorre quando materiais diferentes entram em contato, sendo que um deles está eletrizado. Podemos pegar como exemplo aquela mesma caneta de plástico que foi eletrizada na experiência anterior. Depois de esfregá-la, ela está cheia de elétrons e precisa equilibrar a energia, com o auxílio de outros materiais, como por exemplo, papéis picados. Eles grudam-se à caneta para equilibrar a energia e a caneta passa seus elétrons para os papéis. Podemos dizer então que eletricidade é um movimento ocorrido dos elétrons entre dois pontos de alguns materiais. E é bem difícil pensar na nossa vida sem eletricidade. Já pensou se não tivéssemos eletricidade? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Entenderam melhor todo o processo de eletrização, transferência de elétrons, como se formam essas descargas? Agora nós vamos entrar na parte da aula sobre prevenção de acidentes. Como fazer para prevenir acidentes relacionados a descargas elétricas? Um dispositivo muito utilizado são os para-raios. Os para-raios são hastes metálicas pontiagudas feitas de cobre, alumínio ou aço. Esse dispositivo é colocado em regiões muito altas, posicionadas em lugares elevados, como edifícios, alto de prédios, muros. Aqui nós temos uma condução da eletricidade. O para-raio ele não vai impedir que a descarga elétrica atinja, mas ele vai conduzir essa descarga elétrica para debaixo da terra. Aqui nós temos uma conexão. São conectados à terra fios condutores. Eles indicam um caminho de baixa resistência para as descargas elétricas. Os para-raios, eles são feitos de materiais que não têm uma alta condutividade, para não ter riscos de acidentes relacionados a incêndios.
Portanto, os metais condutores presentes no para-raios são de baixa resistência elétrica. Outras medidas precisam ser tomadas para prevenção de acidentes relacionados a tempestades. Evite locais abertos e descampados. Abrigue-se em edifícios protegidos por para-raios. Então, o ideal é sempre procurar regiões onde há para-raios, que se acontecer alguma descarga elétrica ali, esse dispositivo vai encaminhar a descarga elétrica para debaixo da terra. Não fique dentro de barracas. Procure abrigo em vales, depressões no solo. As hastes das barracas de campo, elas são feitas de metal. Consequentemente, ela tem uma alta atratividade elétrica. Então, devido à condução elétrica dos metais, eles não devem ser utilizados. Evite árvores isoladas. Em um campo, você tem uma árvore no meio. Ali vai ser um ponto de descarga elétrica. Evite ficar próximo a árvores. Evite postes e mastros, pelo mesmo mecanismo. Aqui nós temos um poste, aqui nós temos um mastro, isolado numa área descampada. A descarga elétrica vai acontecer próximo a esse local. Não fique perto de cercas de arame, varais metálicos, linhas de transmissão e trilhos de trem. Aqui pelo mesmo princípio da condutividade elétrica que é feita pelos metais. Saia imediatamente de piscinas, lagos, lagoas e praias. Os sais dissolvidos na água ajudam a condução elétrica, o que pode alterar e provocar essa descarga elétrica. Não fique em topos de morro e elevações. Evite descampados e campos de futebol. Não saia de carros e galpões logo após a tempestade. Isso é muito comum. Aconteceu uma tempestade, a pessoa já sai do carro, o chão está eletrizado ainda. Você pode sofrer uma descarga elétrica. Nunca deite no chão, pois é nele que caem as descargas elétricas. Então, todo cuidado quando há uma tempestade. Não saia de carros imediatamente. Não saia dos edifícios imediatamente. Evite ficar descalço. Evite deitar no solo, porque o chão está eletrizado. Vamos realizar alguns exercícios? Analise a tirinha ao lado. Aqui nós temos o desenho Pokémon, né? Pikachu, use o choque do trovão agora. Trovão é apenas um barulho. O que dá o choque é o raio. Pare de caçar pokémons e volte a estudar. Aqui nós temos um diálogo sobre a descarga elétrica. Você concorda com a afirmação sobre os raios e o choque elétrico? Justifique a sua resposta. Por que o Pikachu está corrigindo o seu amigo? Por que não é o choque elétrico provocado pelo trovão? Explique melhor esse tema. Raios são descargas elétricas de grande intensidade, que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. Trovões são ondas sonoras provocadas pela expansão do ar durante a descarga elétrica. Vamos relembrar? Nós temos, então, a descarga elétrica provocada por essa eletrização e essas cargas opostas que se atraem, e o trovão é só o som pela vibração do ar que chega até os nossos ouvidos. Chega depois, devido à velocidade ser menor, do que aquela descarga, aquele relâmpago que nós observamos anteriormente. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. A. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. B. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor. C. A eletrização por atrito, quando duas canetas compostas de mesmo material são friccionadas, ficando eletrizadas negativamente. Qual que é a nossa resposta incorreta? É a letra C. Só ocorre a eletrização por atrito quando a fricção de objetos constituídos de materiais diferentes. Então, essas canetas de mesmo material não vão provocar a eletrização por atrito. Portanto, um fica sempre positivo e o outro negativo. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-o de um filete de água, que imediatamente se encurva na direção do pente. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Letra A. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal? Letra B. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído? Letra C. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto ao da água, fazendo com que o filete sofra desvio. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Após o atrito, o pente fica eletrizado. Aproximando-o da água, as cargas de sinal oposto,
que compõem o líquido são atraídas pelo pente, o que causa um leve desvio do fio da água em direção ao pente. Aqui nós temos cargas opostas que se atraem. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre eletrização. Até uma próxima!